graças a Deus. Boa noite a todos, né? Eu já falei boa noite para alguns. A gente queria agradecer de coração algumas visitas que estão aqui com a gente, que é o Guilherme, a Camila, o Enzo. Pode levantar a mão aí. Sejam bem-vindos. O Milton, a Rebeca e a Luana também são amigos do Guilherme, acho que é você, né? Seja bem-vindo, a casa é sua, sinta-se à vontade, é muito bom ter vocês aqui. Amém? Amém. É uma alegria, é uma satisfação imensa poder compartilhar a palavra de Jesus essa noite com vocês. Nosso pastorzão está viajando, ele está lá em Washington com a família. Então, eu queria pedir para você abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente tem preferência por determinadas pessoas, mas Deus pode usar até mesmo um burro para falar com você. Então, abra o seu coração. O segredo não está em quem transmite a mensagem, o segredo está em quem ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem para falar às igrejas. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Jesus, fala conosco essa noite. Enche-nos de graça, Senhor, de verdade. Abre os nossos olhos para ver, Senhor, o nosso coração. Transforma a nossa vida, Senhor, de acordo com a Tua santa bondade, Senhor. A Tua santa vontade, Senhor, direciona-nos através do sopro do Teu Espírito, Senhor. Nos dá capacidade para ver e enxergar, Senhor, as coisas e dá compreensão, Senhor, para compreender os verdadeiros caminhos. Que este momento seja um momento de graça e iluminação dos corações, Senhor. Que a gente não saia daqui como a gente entrou, mas que haja uma transformação no entendimento, que haja uma transformação no coração. No nome de Jesus nós assim oramos. Amém. 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 A gente vai começar, mas antes eu queria falar sobre dois aspectos bem importantes. A gente está lendo sobre o livro de Apocalipse, a gente tem buscado a direção do Espírito Santo para o que vai acontecer na revelação dos últimos dias. Você viram um vídeo aí que bacana. E eu queria que você deixasse bem claro dois aspectos no seu coração. O primeiro dele é bem metafórico, tá? Eu queria que você usasse a sua imaginação agora. Eu queria que você pensasse no livro de Apocalipse, ou na palavra de Deus, como se fosse um sol, iluminando, quente. Usa a sua imaginação aí. A palavra de Deus como um sol, e pense em você como se fosse um raminho de flor. Todo raminho que está conectado à videira, meu irmão, quando vem o sol sobre ele, ele floresce, ele recebe vida, ele amadurece. O sol é vida para ele. Mas todo raminho que está desconectado da videira, quando o sol incide sobre ele, o que acontece com essa folhinha? Ela seca, ela morre, ela vai para a negridão, para a sequidão do sol. Então o livro de Apocalipse, ele é graça e virtude para aqueles que receberam a Cristo Jesus e estão com Cristo Jesus conectados. Se você pertence a Jesus, se você é um discípulo de Jesus e você ouve as palavras desse livro, as palavras desse livro vão trazer para você essa noite esperança e vida. Se você não tem Jesus no seu coração, se você não é discípulo de Jesus, se você não segue os mandamentos de Jesus, esse livro de Apocalipse é fogo, é condenação e é morte para todo aquele que não crê. O Paulo ele fala assim, olha, nós somos como perfume de Cristo para aqueles que estão sendo salvos e perecendo. Próximo versículo, por favor. Para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Essa é a palavra de Deus. Para alguns, quando a gente lê o livro de Apocalipse, ela tem cheiro de morte. Para outros, ela tem cheiro de vida. Então esse é o primeiro aspecto, antes da gente abrir o livro. O segundo aspecto é bem prático, bem simples de compreender. Quando você faz uma transação bancária, ou quando você usa o seu WhatsApp, a mensagem que você está transmitindo ali no seu telefone, ela é criptografada. É como se embaralhassem a mensagem ou embaralhassem a sua transação bancária para que, se vier algum terceiro, ele não compreenda o que você está fazendo ali no seu celular. Para que ele possa compreender, ele precisa da chave de criptografia ou do password.
A chave de criptografia do livro de Apocalipse, meus irmãos, é Cristo Jesus. Somente através de Cristo Jesus a gente pode entender o que as parábolas e as revelações desse livro têm para falar para nós essa noite. Sem Cristo Jesus a gente perde o entendimento daquilo que o livro traz como revelação para a gente essa noite. Amém? É o que diz o texto de... Põe no próximo texto para mim, Mateus 13:11. Olha, deixa Jesus falar no coração de vocês. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Mateus 13:11. Coloca para mim ela. Tem alguém dirigindo aí, o pilotando? Obrigado. Vou ler de novo. A vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas a eles não. Então, para a multidão, para as pessoas, esse livro de Apocalipse que a gente vai ler, ele não é compreendido. Porque para eles, para a multidão, não foi dado conhecer os mistérios do livro que a gente vai ler essa noite. Por isso que muita gente que a gente vê na internet falando mal da Escritura, ela lê a Escritura e ela não compreende o que está entendendo ali, e ela faz piada, ela faz gozação e ela classifica como mentira, porque ela não está verdadeiramente compreendendo o segredo dela. Mas para os discípulos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, amém? Amém. Se você pertence a Jesus, se você está conectado à videira, o Espírito Santo vai trazer revelação e entendimento daquilo que a gente vai ler essa noite aqui, para a graça de Deus. Amém? Amém. Vocês foi dado conhecimento. A vocês, Cristo Jesus deu a entender o que está escrito nesse livro. A noiva, ela precisa ter a vela acesa, candeeiro aceso, para que o noivo a reconheça. Da mesma maneira, a gente precisa ter o óleo do Espírito Santo ardendo na nossa vida, para que a gente possa compreender os segredos e os mistérios da Escritura de Deus. Isso foi dado para quem é filho, para quem é multidão, não é revelado. Amém? Amém. Então a gente vai fechar nossos olhos e a gente vai falar com o nosso Pai agora. Vai pedir: Pai, eu quero compreender a sua Escritura. Pai, nos dá a entender, Senhor, a tua palavra, nos dá a conhecer o teu mistério, nos dá a conhecer, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Que a gente seja, Senhor, cheio do teu Espírito Santo. Abra, Senhor, as nossas mentes, Senhor, os nossos corações para entender aquilo que a tua Escritura tem para dizer para nós essa noite. No nome de Jesus, em fé, nós oramos como tua família. Amém e amém. Amém. A gente vai entrar no capítulo 4 do Apocalipse. E o capítulo 4 ele começa como se fosse uma cena de Hollywood. João fala assim: olha, de repente eu olhei para o céu e uma porta se abriu no céu. Quem é mais velho aqui lembra de Stargate? Porta interdimensional para outras dimensões, para outra galáxia. O apóstolo João olha para aquilo e vê uma porta para a dimensão do Espírito. E ele atravessa essa porta, ele atravessa esse portal para o mundo espiritual. Ele deixa o mundo físico e ele vai para o mundo espiritual. É assim que começa o capítulo 4 do Apocalipse. Quando ele atravessa esse portal, a primeira visão que ele tem é de um trono. Um trono num lugar alto, e junto com o trono ele vê arco-íris, trovão, trombeta, anjos, arcanjos, querubins, serafins, milhões e milhões e milhares de seres cantando ao redor desse trono, a perder de vista a quantidade de seres espirituais que a gente mesmo não pode compreender. Seres com cara de boi, com cara de águia, coisas que vão além do nosso entendimento, com 6 asas, rio de fogo, rio de vidro, uma visão estarrecedora. Essa visão que João tem no capítulo 4, e quando ele olha para aquilo, todos os seres, animais, espirituais, seres humanos, porque ao redor do trono tinham 24 tronos assentados com 24 anciãos, coroas na cabeça, coroas de ouro na cabeça, sentados do lado do trono. E João olha para aquele trono e ele diz assim: e assentado naquele trono havia
um que se assentava no trono, ou em algumas traduções, aquele que está assentado no trono. Essa é a visão do capítulo 4. É isso que João vê. E todos fazem o quê? Todos cantam. Essa é a primeira coisa que o Espírito colocou no meu coração. Aqueles que são de Jesus, que estão conectados na videira, eles louvam. Faz bem ao homem que pertence a Jesus o louvor. Não o louvor aqui com a gente. Aquele que louva o Senhor a semana inteira. Todos que pertencem a Jesus, diante do trono, diante do Cordeiro, eles têm o hábito de louvar. E louvor cai bem a todas as pessoas que pertencem ao Senhor. Amém? Amém? É prática de uma pessoa que pertence a Jesus ser um adorador, ser um cantante matinal, noturno, da tarde. E a minha sobrinha está em casa, a Bia, e ela é uma cantante matinal, né? E é bom que ela puxou para mim. E a gente tem algumas pessoas em casa que são noturnas, que não gostam muito da cantoria matinal. Mas é uma bênção. Todos aqueles que pertencem a Jesus são louvadores, são adoradores de Deus, dia e noite, amém? Amém. Tanto que quando a gente chegar lá, no capítulo 4, fala assim, eles cantavam um novo cântico, e todos eles sabiam cantar um novo cântico. Então quem é de Jesus, vai chegar lá, já vai chegar o quê? Cantando. Chegar cantando. É festa. Até os desafinados. Os desafinados também têm um coração, né? Os desafinados também têm um coração. Amém. Esse é o capítulo 4. E a gente vai chegando para o capítulo 5. João olha para um que está sentado no trono, no meio dessa cantoria toda, essa visão estarrecedora. E ele diz o seguinte: do lado deste do lado daquele que estava sentado no trono, tinha um livro. E a gente chega exatamente onde o Espírito Santo quer levar a gente hoje à noite. Do lado direito de quem estava sentado no trono, havia um livro. E de repente a cantoria no céu cessa, há um silêncio, e um anjo diz assim: quem é digno de abrir o livro? Porque o livro era selado. Quem é digno de abrir esse livro que está à mão direita daquele que assenta no trono? E naquele espaço-tempo de momento onde João tinha atravessado aquele portal, ele diz que ele olha e ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, no mar, em lugar nenhum, nenhuma pessoa era digna de abrir aquele livro. E João começa a chorar. O que será que estava escrito naquele livro? João chora. E aí vem um anjo e fala assim: olha, João, não precisa chorar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele vai abrir o livro. Glória a Deus. Quem é de Jesus, quando lê leão da tribo de Judá, ele não imagina um leão na selva, amém, meus irmãos? Eles têm clara referência pelos salmos, pelos profetas menores, que esse leão se refere a Cristo Jesus. Então, o ser espiritual está falando assim: olha, o leão vai aparecer para abrir o livro. E quem é entendedor entende. Este é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o leão, ele é digno de abrir o livro e romper os seus selos. Amém? Mas o que será que está escrito naquele livro? Aí a cerimônia continua. Quando João olha para esse leão, o que ele vê? Ele não vê o leão. Ele vê um cordeiro que parecia ter sido morto. Vamos ler o versículo? É aqui que o Espírito Santo quer trazer a gente essa noite. E é para cá que a gente vai receber entendimento do Espírito Santo essa noite. Amém? Amém. João, depois eu vi um cordeiro que parecia estar morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Quem conhece a Escritura sabe quem é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É Cristo Jesus.
E quem lê os Salmos, quem lê as Escrituras, sabe o que significa 7 chifres. 7 chifres, 7 significa perfeição. Tudo relacionado ao número 7 em toda a Escritura significa perfeição. E chifre também, você vai encontrar várias referências na Escritura, significa poder. E 7 espíritos significa pessoa que tem entendimento, iluminação, está lá no livro de Isaías. Então o que esse texto está dizendo? Se uma pessoa que não é de Deus, se um raminho fora da videira olhar para isso, ele não vai entender nada, meus irmãos. Mas nós, hoje, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus para a glória de Deus. Amém. Este é Jesus, cheio de glória, cheio de poder, cheio de conhecimento. Ele é o Cordeiro digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder. Amém e amém. Digno é Jesus. Mas o que será que estava escrito naquele livro? Quando você continua lendo o Apocalipse, você vai para o capítulo 6, aparece o Cordeiro abrindo o livro já. Aí você fica, ué, o que estava escrito nesse livro? Porque ninguém podia abrir. Qual que era o segredo desse livro? E aí a gente vai em Daniel 7, versículos 9 e 10. E o Espírito Santo traz a revelação para a gente do que está escrito naquele livro. Agora, o profeta Daniel, 3.000 anos atrás, muito antes de João, 1.000 e poucos anos antes de João, olha para o mesmo espaço-tempo que João está olhando. A revelação de João é muito mais detalhista que a de Daniel, mas eles estão olhando para o mesmo exato momento que está acontecendo a entrega do livro. E essa é a percepção que o Daniel tem, o profeta Daniel. Ele fala assim: tronos foram colocados, ele vê um monte de trono lá, os 24 tronos, e um ancião se assentou. Esse ancião era Jesus. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. A mesma visão, chama para todo lado, arco-íris, fogo, é uma coisa que é difícil de compreender. E ele continua: de diante dele saía um rio de fogo. Olha lá, a mesma referência, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O que estava escrito naquele livro, meu irmão, que ninguém podia abrir? Era um livro dos julgamentos. Ali estava se iniciando um tribunal, aquela cerimônia. O Cordeiro foi digno de abrir os livros e os selos, e ia começar um julgamento. Vai se começar o julgamento. É isso que o livro de Apocalipse está tratando no versículo 5. Para quem é de Jesus, luz, graça, misericórdia, perdão, vida eterna. Para quem não é da luz, condenação, morte, distanciamento de Deus para sempre e sempre. Amém, queridos? Um julgamento vai se começar. Tanto João, quanto Isaías, quanto Daniel, todos estão olhando para o mesmo espaço-tempo. E é a este momento, é para isso que esta palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, Apocalipse 5,12, é onde a gente está. Todos cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é Jesus. Por que ele é digno? Por que ele é digno de julgar todos os seres humanos da terra? Por que ele é digno de julgar a mim? E por que ele é digno de julgar você? E por que ele é digno de julgar a Hitler, Mussolini, os maiores vilões dessa terra, os maiores assassinos? Por que Jesus é digno? E é essa palavra que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração essa noite. Jesus é digno porque ele foi morto. Amém. Deixa Jesus falar no teu coração. Jesus é digno porque ele foi morto. A partir de agora,
Se Deus fosse julgar cada um de nós, e a gente chegasse diante de Deus e Deus nos julgasse, a gente poderia dizer, porque Jesus não foi morto, a gente poderia dizer assim: Jesus, é fácil você me julgar também. Você não sabe o que é nascer numa periferia de uma cidade. Você não sabe o que é nascer na boca da miséria, num lugar que só tem barro e bandido, Jesus. O julgamento de Deus, que é justo, poderia ser manchado pela nossa percepção que Deus não tinha noção do que a gente teria passado. O Cordeiro é digno porque ele foi morto e ele sabe o que é nascer na periferia de uma cidade insignificante, num lugar nenhum do planeta Terra. Ele é digno porque ele foi morto, ele é digno porque ele passou pelas mesmas coisas que você passou. Amém? Você pode dizer: também é fácil, Deus, você me julgar, você nunca foi traído, você não sabe, Jesus, o que é tomar um chifre na cara, porque eu tomei um chifre e eu perdi a razão. E Jesus vai falar assim: eu sou digno, porque eu, o Senhor, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é tomar tapa na cara, eu sei o que é sofrer, eu sou um homem de dores, eu sei o que é padecer, por isso eu sou digno. Ah, Jesus, é fácil também, ninguém na sua família nunca morreu de Covid. Assassinaram o primo de Jesus, João Batista. A Bíblia fala que ele se retira para orar, vai para longe. Jesus é digno, meus irmãos, porque ele sofreu e ele foi morto e ele conheceu cada pedacinho do sofrimento que a gente passou e que a gente conheceu como ser humano. Então ele é digno nos céus porque ele estava assentado à direita de Deus e ele resolveu vir neste lugar, nesta terra. Ele é digno porque ele se esvaziou do poder. Ele deixou o seu poder. Ele era Deus, ele não precisava se esvaziar. E ele sim abre a mão de tudo que ele tem. Ele renuncia a tudo que ele tem para vir aqui e viver em nosso lugar. Por isso ele é digno de abrir os livros, de fazer o julgamento. Amém? Esse Jesus, ele poderia viver num palácio. Ele estava sentado lá no meio do arco-íris, da glória, do trono, dos anjos cantando para ele, da luz, daquela coisa bonita, milhões e milhões e milhares de milhares, e ele abre mão. Por isso que ele é digno. Ele fala assim: eu vou deixar o trono, eu vou descer do trono. E a Bíblia fala que ele vai para a região mais baixa da terra. Ele vai para o lugar mais profundo que o ser humano pode ir. Ele vai para a dor mais intensa que um ser humano pode sentir. Ele vai para um lugar que nenhum ser humano jamais chegou. Por isso ele é digno, porque ele sofreu. Ele é um homem de dor e ele conhece tudo aquilo em que nós, como seres humanos, somos provados e tentados. Por amor, ele tudo renunciou ao seu favor. E ele desce do trono dos céus, ele chega aqui na terra. Ele não resolve construir um palácio para ele, não. Ele vai nascer num coxo. Quando perguntam para ele assim: Jesus, como é que está a vida financeira aí? Eu queria te seguir. O que ele fala, pastor Guimar? Olha, eu não tenho nem onde botar minha cabeça. Não tenho nem travesseiro para colocar minha cabeça. Se o seu problema é falta de casa própria, meu irmão, e você vai olhar para Jesus e falar assim: Jesus, também é fácil, né? Porque a vida inteira pagando aluguel, sofrimento lascado. Jesus vai dizer o que para você, meu irmão? Eu sei muito bem o que é isso. Eu não tinha nem sequer um travesseiro para deitar. Eu conheço o sofrimento e por isso ele foi exaltado acima das alturas e recebeu toda a glória que ele poderia receber das mãos de Deus. Por isso ele é digno e justo para poder julgar a mim e a você, porque ele é conhecedor da causa. Posso ouvir um amém, igreja?
Ele foi digno, porque tentado em tudo, ele nunca pecou. Mesmo chorando sangue, mesmo em angústia profunda, mesmo em fome, mesmo em sede, mesmo passando por tristezas. A Bíblia fala que Jesus diz assim: olha, minha alma está profundamente triste até a morte. Mesmo passando por situações vexatórias, Jesus é pregado nu numa cruz, meus irmãos. A cena é vergonhosa até hoje, é tão vergonhosa que quando a gente vê um crucifixo, a gente sempre vê um crucifixo com uma toalhinha branca, uma cuequinha. É tão vergonhoso, meus irmãos, que Jesus morreu crucificado nu numa cruz, e assim tinha que ser, para resgatar todos os seres humanos. Ele passou pela maior vergonha de todas. Ele é digno porque até a própria família dele o rejeitou, até o seu próprio povo o rejeitou, e ele não perdeu a cabeça. Ele é digno porque mesmo contra toda a situação contrária que Jesus passou, ele permaneceu fiel, e nunca se ouviu uma mentira sequer da sua boca. Nunca houve uma falsidade sequer da boca de Jesus. Por isso ele permaneceu digno, e por isso ele é o Senhor de toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém e amém. Jesus é digno porque ele venceu o diabo não como Deus. Muita gente pergunta, né? E meus filhos perguntavam bastante quando eram pequenos: pai, por que Deus não vai lá e simplesmente destrói o diabo de uma vez, numa cacetada só? Porque senão Deus seria um diabo maior que o próprio Satanás. Deus falou assim: eu não vou mostrar para você que é através da força que eu faço as coisas. E vem Jesus, se despe de todo o seu poder, de toda a sua glória, e na cruz do Calvário ele destrói Satanás e seus anjos e põe o reino das trevas em vergonha. E ele envergonha como homem. Jesus derrota o diabo não usando o seu poder de Deus, mas Jesus derrota o diabo usando a sua autoridade que foi recebida do Pai como homem, para ensinar para a gente: eu sou digno, porque até mesmo o capeta, eu sou digno, porque até mesmo se eu tiver alguém para me trair do meu lado, eu sou digno, porque ainda que me neguem as pessoas que são perto de mim, eu sou digno porque eu não perdi a cabeça e eu não pequei jamais, eu permaneci puro e limpo diante de Deus. Por isso que quando olhamos para Jesus, nós olhamos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Para encerrar, eu quero que você abra a Bíblia em Hebreus 5, 7. Ou você pode acompanhar a gente no telão aí também. Digno é o Cordeiro Jesus. Hebreus 5, 7. Falando a respeito de Jesus. Durante os seus dias aqui na terra, quando ele abriu mão do trono, da glória, e não viveu como rei, Jesus orou e suplicou em alta voz e com lágrimas. Como foi a vida do Filho de Deus, meu irmão? Sangue, suor e lágrimas. Jesus, como filho, é digno, porque a vida dele foi de sangue, suor e lágrimas. Não teve facilidades para ele, não teve almofadinha na cruz para apoiar as costas dele. A vida de Jesus foi luta, e ele passou uma vida de súplicas e orações, como exemplo para nós mesmos. E continua a leitura. Ele orava para aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, lembra disso, queridos, Jesus sendo filho de Deus, assentado no trono, arco-íris, anjos, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus não sabia o que era sofrer até então.
assentado lá no trono, ninguém tinha coragem de desafiar ele. Aí ele vem aqui na terra aprender o que é obediência, aprender o que é sofrer, aprender o que é tomar tapa na cara. E assim ele foi aperfeiçoado, como diz a Escritura. Em outras palavras, ele se tornou digno. E quando você chegar diante de Jesus, você jamais vai poder julgá-lo. Dizer assim: olha, Jesus, você não é capaz de me julgar porque você não sabe o que passei. Continua a leitura. E uma vez aperfeiçoado, em outras palavras, digno é o Cordeiro, tornou-se a fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Olha só que forte, meus irmãos. Aquele que é discípulo, aqueles que obedecem aos seus mandamentos, aqueles que escutam a sua voz, as folhinhas que estão conectadas em Jesus, esse Jesus se tornou salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem e foi designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então hoje nós temos no céu alguém perfeitamente capaz de entender todo o nosso dilema, toda a nossa dor, toda a nossa angústia, e a Bíblia fala que esse Jesus está à direita de Deus e ele está intercedendo, ele está pedindo a Deus por você. Se você não sabe, a Escritura mostra um momento que Jesus vai julgar alguém, uma mulher adúltera, aquela confusão, mulher sem roupa, gritaria. A mulher aparece diante de Jesus e Jesus fala assim: olha, quem não tiver pecado pode atirar a pedra nela. Que a gente se esquece que Jesus não tinha pecado e que Jesus podia descer a pedrada nela. E a gente vê esse Jesus digno de toda a glória e de toda a honra. O que ele diz? Mulher, vai em paz, eu não te condeno. Amém, meus irmãos? Quem é de Jesus e chegar na glória desse digno do Cordeiro, que é o nosso intercessor, vai receber essa palavra: eu também não te condeno, o seu pecado eu carreguei na cruz. Jesus é digno porque ele é 100% Deus, 100% a imagem de Deus para nós que somos seres humanos, e para Deus ele é 100% homem, em nosso favor, para lavar-nos de todo o pecado e para tirar toda a nossa culpa. Por isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Se você pertence a Jesus, meu irmão, se tua vida é do Senhor, há esperança e a graça de Deus para você essa noite, porque Cristo Jesus está à direita de Deus, a seu favor. É o que diz o texto de Romanos 8. Deus está trabalhando a seu favor por causa de Cristo Jesus. Amém? Quem pode nos acusar? Quem pode levantar acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é o próprio Jesus que o justifica. Por isso, digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Queria que você fechasse os seus olhos. Bem, querido, se você não conhece Jesus, se você não pertence à videira, se a tua vida não... Se você não é um discípulo de Jesus, vou pedir para todo mundo ficar de olho fechado, cabeça baixa. E você deseja ser participante dessa vida de Jesus, e você deseja pertencer à família de Deus, eu vou pedir que você fuja da condenação do fogo e faça parte da videira verdadeira que é Cristo Jesus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você deseja agora abrir o seu coração, levantar sua mão e dizer assim: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero pertencer a Ti, Jesus. Eu não quero fazer parte das pessoas que estão sendo condenadas, mas eu quero fazer parte dos que estão sendo salvos para a Tua graça. Esse é o momento, meu irmão, essa oportunidade que Deus deu. Essa é a porta no céu aberta para você agora, para que você passe para a dimensão espiritual.
E você que é da fé, meu irmão, eu queria que você louvasse Jesus. Eu queria que você dissesse: Senhor, eu reconheço, Tu és digno. Eu reconheço, Senhor. Tu podes, Senhor, abrir os livros. Eu reconheço, Jesus, a Tua grandeza. Eu reconheço que Tu és o Cordeiro de Deus. Eu reconheço que Tu és Senhor e Rei da minha vida. E eu me agarro, Jesus, à Tua graça essa noite. No dia, Senhor, em que eu comparecer diante do trono branco, Senhor, eu vou me agarrar firmemente, Senhor, a Ti. Eu vou me agarrar firmemente a Ti, Senhor, e dizer assim: Jesus é a minha âncora, Jesus é o meu Senhor, e nele estou agarrado. E eu vou receber a palavra de salvação, meu irmão. Você também receberá. Todo aquele que crê receberá. Bom está, servo bom e fiel. Foste fiel um pouco, creste em Jesus. Agora está reservado para ti a coroa eterna de glória para todo aquele que crê e recebe a Cristo Jesus. Pai bendito, toma as nossas vidas, Senhor. Transforma essa palavra, Senhor, no nosso coração. Que a gente entenda, Senhor Jesus, que Tu não és um Deus indiferente, Pai. Tu não és um Deus assentado no trono, que não se importa com a gente. Que a gente entenda, Senhor, que o Senhor nos ama tanto, que o Senhor abdicou desse trono, Senhor, em nosso favor, para nos salvar, Senhor, e nos mostrar, Senhor, o caminho da salvação, que é o Cristo Jesus. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui. A gente vai cantar uma canção que diz exatamente isso. Diga-me ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Amém? Você pode cantar com a gente, ficar de pé. Se você conhece essa canção, louvar o Senhor conosco. Amém, queridos. Louva Jesus de coração. Cante ao Senhor.
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, salve de palmas para Jesus. Quem pode cantar junto com os anjos e milhões e milhões e milhares e milhares? Santo, 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 Deus O trono de Jesus está rodeado. Todo-Poderoso, Milhões e milhões e milhares e milhares. há de vir. Ele é o Senhor e reina. Com a Toda a criação criação, peixes e pássaros. louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, salve de palmas para Jesus. Amém, graças a Deus. Pode se aceitar. A gente tem 3 avisos rapidinho. Primeiro, o acampamento. A data limite de pagamento é 20 de fevereiro, ou seja, hoje é 18 ou 19? Hoje é 18. Segunda-feira, queridos. Não perca a data de pagamento. Se você trabalhou, você sabe, você tem um desconto. Procura o pastor Rafael e a gente vai te dar maiores informações. Segundo ponto bem rápido, o culto de missões está chegando. A nossa irmã Keila tem aí novidades. A gente vai falar sobre missões e a gente está bastante empolgado com isso. Graças a Deus, maiores detalhes a gente vai pegar depois, tá bom? Só vai preparando o seu coração aí. E por fim, não tem fim, são só esses 2 recados. O bazar. Bazar, gente, dia 25. Denise, eu não separei roupa, eu tenho um monte de roupa lá, mas minha casa está meio tumultuada. Eu vou separar ainda para entregar, tá bom? Gente, participe, doe suas roupas boas, não vai doar roupa furada, nada disso. Roupa boa. E não só participe doando, mas participe movimentando. Assim. A Denise está testemunhando de pessoas que estão ouvindo falar do bazar. E esse é o momento da gente testemunhar a graça de Deus nesses momentos, onde a gente pode trazer pessoas e compartilhar da graça de Jesus. Vai ser dia 25/2, aqui mesmo, Denise? Exatamente aqui na igreja, tá bom? Redes sociais, agradecer aí ao Sandro, a Denise também, que estão trabalhando nas redes sociais. Vocês viram que tem vídeo aí, bonito, começando o culto, assim, a gente fica até um pouco constrangido. Ajudem, queridos, a divulgar as redes sociais. A gente não quer ser youtuber, não é isso. Não queremos, não vamos ganhar dinheiro com isso. A gente quer que a palavra de Deus que é transmitida nesse lugar seja transmitida a outras pessoas também. E isso começa com o seu engajamento, tá bom? Graças a Deus. Pai, te damos graça porque Tu és digno, Cordeiro digno de receber toda a honra, glória e poder. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado por esse momento, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá, obrigado por esse dia que o Senhor deu para nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Amém e amém.